Olá pessoal, nesse vídeo traremos assuntos relacionados aos controladores lógicos programados, mais especificamente a arquitetura de hardware dele. Falaremos mais especificamente da CPU S7200. Bom, antes de iniciar a fala sobre controladores, sobre os CLPs, é importante frisar sobre o ciclo de automação. Para que haja automação, se faz necessário ter sensoriamento, cujo sensor vai trazer o status do meu processo, se a temperatura está alta ou se ela está baixa, se minha vazão está alta ou está baixa, né? E a figura do nosso controlador, que baseado num código, um algoritmo programado no controlador, ele vai desenvolver o seu controle em atuadores. O que o atuador faz? O atuador pode ser uma válvula, pode ser ali um motor controlado pelo inversor, enfim. Esse atuador vai realizar um trabalho no meu processo. Ou seja, o meu sensor leu uma temperatura, por exemplo, o meu controlador teve acesso a essa temperatura, no entanto, essa temperatura não está de acordo com o meu algoritmo, ele manda informação para o atuador mudar aquela temperatura no meu processo. E assim fica assim, nesse ciclo. Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre o controlador. Existe duas famílias, a compacta e a modular de PLCs. A família compacta, vocês se deparam com a característica de entradas, saídas, fonte, CPU em apenas um dispositivo, enquanto a modular, as funcionalidades são divididas. Então, nós temos um módulo que faz a função da nossa CPU, módulos de entrada, saídas digitais, entradas, saídas analógicas. A grande característica principal dessa família aqui modular é que, caso alguma entrada, alguma saída danifique, nós temos a troca rápida, né? É mais versátil, então se tira um cartão, coloca-se outro, não onerando muito o processo, não precisando parar por muito tempo um determinado equipamento onde esse dispositivo está instalado, né? Diferente do compacto. E caso alguma entrada ou saída danificar, se faz necessário parar todo o equipamento para substituir a CPU, né, ou CLP em si, ou fazer manutenção dessa entrada ou saída que danificou. Aqui nós temos duas topologias, para falar de uma visão geral, a forma com que esses controladores podem trabalhar. A arquitetura clássica, né? Então nós temos os dispositivos, sensores ou atuadores que são ligados de maneira direta às entradas e saídas do meu controlador. No entanto, nós temos topologias de rede, onde esse sensoramento, atuadores passam a serem ligados em escravos, e o escravo se comunica com seu mestre, dependendo do protocolo, seja ele Profibus, Profinet, Modbus, enfim, vários protocolos industriais que nós temos hoje, se comunica com seu mestre com uma troca de dados digital. Então, a vantagem da topologia em rede é que existe uma redução de infraestrutura, redução de cabeamento, e também existe a possibilidade de você ler parâmetros, escrever parâmetros, por exemplo, inversor de frequência, ler a corrente do motor, mudar parâmetros do meu inversor, tudo por rede. Ao longo do ano eu estarei postando um playlist apenas falando sobre redes industriais, tá? E ali eu vou pontuar os principais protocolos que nós temos hoje no contexto industrial, falando das suas características, vantagens, desvantagens e aplicações. Bom, a CPU 1200, S7200, é essa aqui da foto que vocês estão vendo. Então é uma CPU bastante robusta, possui bastante instruções, bastante funcionalidades, né? Então essa aqui é uma visão onde tem alguns LEDs indicativos das entradas, das saídas, né?
acesso aos bornes, tanto alimentação quanto aos bornes de entrada e aqui os bornes de saída. Aqui tem uma visão mais ampla dessa CPU. Então aqui nós vemos que essa CPU ela possui 8,6 dá 14 entradas digitais, tá? Aqui os bordes de alimentação e aqui nós temos a saída nós temos uma quantidade de 10 saídas digitais, né? 8 mais 2, 10 saídas digitais. O que é um sinal digital? É aquele sinal que existe, ou tem nível, no caso aqui 24 volts, ou o nível dele é zero. Então, uma entrada digital, o CLP entender na entrada digital que aquela entrada foi acionada, tem que chegar um sinal de 24 volts aqui. E aquela saída do meu CLP envia um sinal de 24 volts aqui. Aqui está ilustrado alguns dispositivos que vocês podem ligar nas entradas digitais do seu CLP, botoeira, chave de fim de curso, sensores de proximidade. Já na saída do seu CLP, ele possui uma corrente limitada, então você não pode ligar uma carga ou qualquer outro dispositivo que drene uma corrente elevada. Então, alguns exemplos, solenoides de válvulas direcionais, relés de interface ou até mesmo a bobina de um contactor. Aqui são entradas e saídas digitais. Aqui mais alguns exemplos para entradas digitais. Então nós temos aqui um sensor de proximidade mostrando um esquema de ligação de 3 fios, né? Então o sensor está aqui, temos a alimentação e o sinal de saída desse sensor é enviado para a entrada que é necessária, né? Que se deseja para poder fazer a programação. Bom, aqui nós já temos as nossas saídas digitais. Então, um exemplo de ligação, nós temos as nossas bobinas e essas bobinas recebem o sinal de 24 volts e essa bobina, por sua vez, pode, por exemplo, acionar os contatos de potência para energizar o motor. Aqui nós já temos as entradas e saídas analógicas. Então, nessa CPU S7200 nós temos duas entradas analógicas. As entradas analógicas se caracterizam por um sinal que não possui somente duas amplitudes, ou 24 ou zero. A entrada analógica ela tem uma grandeza elétrica, um range de grandeza elétrica. Então, por exemplo, aqui dessa CPU, o range é de 0 a 10 volts. Então, o sensor analógico para ser ligado nessas entradas tem que permitir fornecer um sinal de tensão de 0 a 10 volts. Então, nós temos um sinal comum, que é o negativo, sensor, e a saída do sensor, borne 0 é o canal 0 da entrada analógica, borne 1 é o canal 1 da entrada analógica. Nessa CPU, nativa dela não possui saída analógica, mas é possível você ter uma saída analógica com a inserção de um módulo de saída analógica na CPU, comprado separadamente. Esse módulo você acopla bem na parte frontal da sua CPU e a partir dali você tem um sinal de saída analógico, você gera grandeza. Então esse sinal pode ser de 0 a 20 mA, um sinal de corrente, ou um sinal de tensão de 0 a 10 volts. Então, dependendo do seu atuador que trabalhe com o sinal analógico, pode ser corrente ou tensão. Aí você configura dentro do TIA Portal qual que vai ser o range de grandeza elétrica que vocês irão trabalhar, né? CLP irá trabalhar. Bom, aqui na entrada digital, falar para vocês quais são as estratégias de você ativar uma entrada digital. Então, pode existir controladores lógicos programáveis com lógica positiva, onde o sinal positivo é enviado para a entrada, assim o CLP entende que a entrada foi ativada. Ou
lógica negativa, né? Então aqui nós temos o sinal negativo da fonte indo para a minha entrada. A grande maioria dos PLCs trabalham com a lógica positiva. O S7200 vocês trabalham com lógica positiva. Na saída, no mesmo contexto, você pode ter a saída com lógica positiva, então a referência da minha fonte positiva é enviado para a saída para ligar meu relé de interface, por exemplo. Ou eu posso ter lógica negativa, aí nós temos a referência, né, negativa sendo disponibilizada na minha saída. Também o S7200 caracteriza aí por lógica positiva. Vocês poderem estar usando essa estratégia. Então, tanto para a entrada lógica positiva como para a saída lógica positiva. Aqui nós temos alguns exemplos de ligação de sinal analógico. Então, no CLP, vocês podem ter um range de entrada ali de 0 a 10 volts ou de 0 a 5 volts. No caso do S7200 é de 0 a 10 volts. Podemos ter na entrada analógica range de corrente, então de 4 a 20, de 0 a 20. Isso aqui já seriam para CPUs S7500 ou para os módulos de expansão. A CPU S7200 possui apenas o range de tensão na sua entrada analógica. Podemos ter também sinal de 4 a 20 mA. O que difere desse modelo para esse modelo é que aqui você trabalha com um sensor de 4 fios, né? Então, um transmissor de 4 fios, 2 fios para alimentar o transmissor, esse retângulo representa o meu transmissor e aqui 2 sinais que representam o sinal analógico que esse transmissor vai estar enviando para o meu CLP. Já aqui, de 2 fios, existe a figura da fonte fornecida pelo próprio CLP, aonde ele vai alimentar o meu dispositivo, o meu transmissor, e ao mesmo tempo ler esse sinal que o meu transmissor estará fornecendo. O 4 mA representa aí meu zero vivo, ou seja, meu transmissor com menor nível de grandeza, ele vai enviar o valor de 4 mA. Existe, no caso da CPU, volto a falar, da S7200, também a entrada é apenas de 0 a 10 sinais de corrente. Possui nativa na CPU, né? Aqui nós já temos CPUs, a S7200 não possui, mas tem CPUs que você já tem entrada direta por external par. Você recebe níveis de tensões na ordem de milivolts e você já faz essa leitura de temperatura. Aqui esses quatro desenhos representam apenas entradas e esses dois aqui saídas. Então nós temos saídas com níveis de 0 a 10 volts, que o CLP gera o sinal, né, de 0 a 10 ou 0 a 20 ou 4 a 20 mA. Okay, então essas são as grandezas analógicas que é possível a gente trabalhar com os CLPs. No caso da CPU S7200, sinal de entrada de 0 a 10 volts, né, analógico, e sinal de saída de 0 a 20 ou de 0 a 10, aí você define na CPU, configura na CPU. Bom, aqui nós temos a topologia, como que vai funcionar a transferência do software para a CPU, né? Então nós temos a nossa CPU, ela vai se comunicar com o CLP, existe uma porta aqui no S7200, uma porta Profinet, que faz a comunicação via cabo de rede com o computador, e no computador nós teremos a nossa ambiente de desenvolvimento do código, que é o nosso TIA Portal. Okay? E aqui, para resumir, então nós teremos aqui o ciclo de automação, né? Sensores ligados nas entradas no meu CLP, é processado aqui na minha CPU, né, mediante o código, o algoritmo pré-configurado, e aqui nós temos as nossas saídas que
que estarão ligados aos nossos atuadores, né? Esses atuadores vão interferir no meu processo para que haja o controle. Ok? Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo. No próximo vídeo eu já vou estar mostrando o TIA Portal, mostrando as principais configurações que você faz na CPU quando você for trabalhar com ela. Antes de fazer código, mostrar as configurações, entrada rápida, saída rápida, o que é possível a gente fazer de configuração da CPU antes de iniciar o código, ok? Forte abraço aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal.